Olá, Deus abençoe a sua vida. Você que tem nos acompanhado sabe que nós estamos falando acerca das cartas paulinas, bem como do livro de Atos dos Apóstolos. Cada semana nós trazemos um vídeo novo, com um assunto diferente, dentro desses conteúdos aí que Paulo escreveu com tanta maestria. E no vídeo de hoje nós queremos falar acerca do capítulo 13, que fala sobre a excelência do amor. Mas antes de entrar no assunto de hoje, peço a você que se inscreva no canal, caso ainda não tenha feito. Dê um like, acione o sino para você receber toda semana um vídeo novo. E se esses vídeos têm abençoado a sua vida, compartilhe também para que outras pessoas possam ser abençoadas. Queremos falar hoje do capítulo 13, não todo o capítulo, porque Paulo, quando ele escreveu esse capítulo, ele dividiu esse capítulo em 3 blocos. E o primeiro bloco, o qual nós vamos falar um pouquinho hoje, vai falar acerca da superioridade do amor em relação aos dons espirituais. Na primeira parte, Paulo ele fala que o amor ele é superior a qualquer dom espiritual. Ele não está dizendo que nós não devamos buscar os dons espirituais. Pelo contrário, devemos buscar os dons espirituais. E ele diz mais, buscai com zelo os melhores dons. Ele incentiva para nós buscarmos os dons. Então nós não estamos tratando aqui acerca da particularidade, da peculiaridade de cada dom. Não, nós queremos falar acerca da superioridade do amor em relação aos dons espirituais. E Paulo ele diz que o amor ele é superior aos dons espirituais. Do capítulo 13, o capítulo 13, do versículo 1 ao 3, Paulo vai tratar acerca desse assunto. Esse bloco é exatamente mostrando que o amor ele é superior aos dons espirituais. Dom espiritual, Paulo diz que não é uma expressão de amor. O dom espiritual, ele edifica a igreja, ele ensina a igreja, ele fortalece a igreja e ele orienta para que a igreja busque os dons espirituais. E quando ele diz a igreja, ele está dizendo cada um de nós devemos buscar os dons espirituais, porque eles vão nos ajudar, eles vão nos dar condições para que a gente possa fazer melhor a obra de Deus, para que possamos ensinar melhor, para que possamos ter uma vida mais dedicada. E os dons nos ajudam, porque os dons são do Espírito Santo de Deus. E o Espírito nos dá liberdade para que possamos buscá-los, buscar os dons, para que possamos ser fortalecidos. Então, Paulo diz para a gente buscar com zelo os melhores dons. Mas no versículo de número 1 ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como o símbolo que retine. Então, não basta simplesmente soar, brilhar, se eu não tiver amor. O símbolo que retine, não basta simplesmente fazer barulho, dizer que se faz alguma coisa, ter sentimentos. Nós precisamos ter atitude. É isso que Paulo está dizendo. Que ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor, nada disso tem valor. Nada disso acrescenta. E o que é o amor? O amor, ele não é um sentimento. O amor é uma atitude. É aquilo que eu aplico na minha vida, na vida do meu próximo. Jesus, ele aplicou, não um sentimento, mas ele teve atitude, ele morreu na cruz. Isso é amor. E ele nos ensinou que nós devemos também amar como ele amou. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma. E ao próximo, não como a mim mesmo. Ele diz que devemos amar o nosso próximo como ele amou a igreja. Ele agravou essa forma de amar, porque
na lei diz que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E Jesus vem e diz assim, devemos amar o nosso próximo agora como ele amou a igreja. E como é que ele amou a igreja? Ele morreu pela igreja. Então não basta simplesmente de ser como o metal que soa, que brilha, como o símbolo que retine, que faz barulho, mas que não tem atitude de amor. Esse é o primeiro versículo. O versículo de número 2, ele diz assim, a quem tenha diversos dons, mas não tem atitude de amor. Ele diz assim, e ainda que eu tivesse o dom de profecia, que é um dom espetacular, que é um dom extraordinário, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada disso tem valor. Nada disso me aproveitaria. Então, não basta simplesmente eu ser um profeta, conhecer todos os mistérios, toda a ciência, ser um teólogo, mas se eu não tiver amor, e se eu não aplicar o amor na vida do meu próximo, nada disso tem valor. Nada disso agrada o coração de Deus. Ele diz mais, ainda que eu transportasse os montes, olha, transportar um monte não é fácil, mas ele não está falando de um monte físico, mas ele está falando de dificuldades, que eu tenha tamanha fé, que eu possa orar por alguém e essa pessoa possa ficar curada, que eu possa orar por alguém que esteja morto e essa pessoa venha ressuscitar. Nada disso tem valor se eu não tiver amor, porque ele diz que o amor é maior do que todas essas coisas. E no versículo de número 3, do capítulo 13, ele diz que a espiritualidade de uma igreja não se mede pelos dons espirituais. Nós não somos mensurados pelos dons espirituais, não somos medidos pelos dons espirituais. Mas as pessoas nos medem pela nossa atitude de amor. E ele diz assim, e ainda que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então não adianta simplesmente eu ser generoso, e devo ser generoso, sim. Faz parte do evangelho ser generoso. As igrejas primitivas, tipo a igreja da Macedônia, da Acaia, foram igrejas generosas. Já essa igreja de Corinto, que nós estamos trabalhando aqui, estamos falando aqui, era uma igreja que tinha dificuldade com a generosidade. Paulo, ele foi para Jerusalém levar as ofertas que a igreja da Macedônia e da Acaia tinham levantado para os pobres de Jerusalém. E Corinto não se prestou a esse papel. E Paulo disse, olha, vocês precisam usar a generosidade também. Não simplesmente ter os dons, que eles tinham os dons, mas não sabiam o que fazer com esses dons. Ou usavam de uma forma errada. E ele diz, buscai com zelo os melhores dons. E o amor, ele supera todo e qualquer dom. Os dons são essenciais, como nós dissemos aqui. E Paulo, ele escreveu tanto na carta aos Romanos, como na carta aos Coríntios, como na carta aos Efésios, que nós devemos buscar os dons. Eles são essenciais para a edificação da igreja. Queridos, Paulo, ele diz no capítulo 13, versículo 13, ele diz assim, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses três é o amor. Que possamos aplicar o amor como o Senhor tem nos ensinado, como Paulo tem nos ensinado. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a aplicar o amor como ele deve ser aplicado. Que possamos viver o amor como ele deve ser vivido. Que não venhamos ter simplesmente sentimentos, mas que venhamos ter atitude de amor. Mas para isso, precisamos
da ajuda do teu Santo Espírito para aplicar o amor em nossas vidas e nas vidas dos nossos irmãos e do nosso próximo de um modo geral. Em nome de Jesus, nós te pedimos essa graça e essa condição em nome de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Na próxima semana falaremos acerca do segundo bloco, o que é o amor. Fico com Deus e um abraço.